Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue sempre sobre as nossas vidas. Amém? Espero que todos estejam num domingo abençoado, já tenham feito a escola dominical com sua família. E agora, nesse culto vespertino, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, no livro de Jó, capítulo 4, os versos 3 e 4 diz assim: E eis que ensinaste a muitos, e tens fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras firmaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes têm fortalecido. Então, para pensarmos um pouco sobre a temática, temos falado nesses dias, eu, seminarista Genival, reverendo Wycliffe, sobre marcas de um coração alicerçado em Deus. E vamos continuar nesse mês de novembro com a mesma temática, trazendo outras marcas necessárias ao nosso entendimento. E hoje, cuidar uns dos outros, nesse texto de Jó, capítulo 4. É interessante que quando nós olhamos para o que Cristo traz para nós, na palavra do Senhor em Lucas 5, 31 e 32, ele diz que não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento, mostrando o coração do Senhor da missão que de fato ele teve e traz à igreja, a missão da igreja, de sempre estar atrás, de abençoar e de trazer os pecadores para perto do Senhor e assim tratar, cuidar e zelar. A igreja nessa missão, ela tem alguns nichos, como a gente fala, alguns tópicos que a gente precisa entender bem. O evangelismo, o ato de falar de Cristo, de proclamar Cristo, o ensino, que é o ato de fortalecer, discipular, escola dominical, o próprio púlpito, a palavra, a pregação, o cuidado com a criação, ou o zelo de cuidar daquilo que o Senhor fez para que nós governássemos, Aí entra toda essa temática também de hoje em dia de reciclagem, de cuidar do meio ambiente, de zelar de tudo aquilo que o Senhor fez. A compaixão é outro nicho que traz esse aspecto de zelar uns dos outros, cuidar uns dos outros, cuidar do necessitado, daquele que precisa, daquele que está carente, dentro ou fora da igreja. É um ato de cuidar do ser humano, imagem e semelhança de Deus, conforme o Senhor disse. E também o nicho da justiça. Pensando nesse ato da compaixão, do ato de se compadecer, o que é a compaixão? É um sentimento de pesar, de tristeza causado pela tragédia alheia e que desperta a vontade de ajudar, de confortar quem dela padece. Sentimento de piedade com sofrimento alheio, comiseração, piedade. Se observarmos a fundo a palavra do Senhor, como falamos quando tratamos sobre a missão integral na igreja, no mês de missões, nós vamos perceber que Deus ele é um Deus que cuida, um Deus que desde Gênesis até Apocalipse ele cuida, é a história da redenção após a queda, a história do Senhor de trazer de volta aquele que ele criou para o centro da vontade dele, para estar com ele na situação de santidade e de pureza que ele desde o princípio tinha, ou que ele proclamou, projetou. O Senhor se preocupa com o bem-estar do homem, bem-estar material, emocional e espiritual. O Senhor se preocupa. Quando nós olhamos para Cristo, a encarnação do nosso Deus, que veio até aqui, se fez carne, habitou entre nós, nós vamos observar o tempo inteiro Jesus deixando o exemplo de tudo isso, da preocupação com o sustento material, com o emocional e com o espiritual. Os 3 anos que ele passou com os discípulos foram 3 anos de ensino nesses aspectos. Se importar com quem precisa, quem tem uma túnica, 2 túnicas, dê uma para quem precisa, cuidar do necessitado, dar o amparo emocional, espiritual, zelar. Então, cuidar, de fato cuidar. Se olhamos o livro de Jó, nós vamos perceber que o livro ele é separado em 2 partes. Há primeiro ou 2 propósitos bem definidos. O primeiro deles é justificar a sabedoria e a bondade de Deus, nas situações de sofrimento do homem, visto a situação de Jó.
E o segundo é mostrar que nem todo sofrimento é punitivo, ou seja, fruto de algum ato de desobediência e infidelidade. Na verdade, se observarmos esses dois propósitos, vão estar bem claro. O Senhor, na sua sabedoria e na sua bondade, no meio do sofrimento de Jó, mostrando que não é punição, porque o que diz o texto é que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó era alguém que de fato era diferenciado. Agora, olhar para esse aspecto, o que é que nós queremos chamar a atenção? Jó, um homem de caráter, íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, mas também um homem rico, né? O homem mais importante daquela época, né? da terra de Uz. Ele era o mais importante do Oriente, então era alguém muito rico, alguém que de fato, se fosse olhar para os aspectos materiais, ele não tinha necessidades. Um bom pai, ele se colocava diante de Deus pelos seus filhos e clamava ao Senhor. E olhar no aspecto desse texto aqui para as nossas vidas, entender o que é cuidar uns dos outros, é olhar para o que ele diz sobre Jó, que é esse texto aí. Se observarmos Jó, quando ele chega àquela situação difícil, 3 amigos vêm para cuidar dele, ou para aconselhar, ou abençoá-lo, mas quando Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento, eles começam a ter outros tipos de pensamento e de confrontar a Jó. E o primeiro a falar algo com relação a aquietar ou desafiar o coração de Jó, apesar de estar equivocado no pensamento, foi Elifaz. Mas Elifaz, nessa fala dele, que nós já lemos no começo, ele traz aqui 2 virtudes de Jó que são muito interessantes e importantes a gente trazer para as nossas vidas e sermos desafiados a viver como ele. A primeira coisa que ele diz é que as tuas palavras têm sustentado aos que tropeçam. Primeiro, no versículo 3, ele diz que ele ensinava a muitos e cuidava de muitos. E aí ele diz por quê, ou o que é que isso culminava? As tuas palavras têm sustentado os que tropeçam. Então, em primeiro lugar, compaixão que o faz ser sensível à necessidade dos outros. Por que Jó cuidava? Porque ele tinha compaixão, que o fazia ser sensível à sensibilidade dos outros. É o que diz o versículo 4. Encontramos no ministério de Cristo também esse aspecto de Jó. Se observarmos cada vez mais, nós vamos perceber e entender isso. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, é o que diz Mateus, capítulo 11, versículo 28. Jó aqui, ele traz um testemunho de que Jó era alguém que se compadecia, apesar de ser um homem rico, apesar de ser o homem mais importante daquele período, naquela região, apesar de ser alguém totalmente voltado, vamos dizer assim, abençoado por Deus, ele não ficou simplesmente no entendimento de que ele tinha tudo de bom e que Deus cuidava dele. Não, ele se envolveu, ele tinha um coração cheio de compaixão, compassivo, voltado à necessidade das pessoas, sensível às necessidades dos outros. As tuas palavras têm sustentado os que tropeçam. Então Jó era alguém que ia até as pessoas que precisavam e conversavam com elas, desafiava elas. Aqueles que tropeçavam, o Jó estava lá prontificando-se cada vez mais a conversar, a trazer um incentivo à mudança, à transformação, porque é isso que dá a entender o texto, porque é isso que de fato traz clareza. Jó tinha um coração de cuidado, de zelo, de preocupação, de ir até aqueles que necessitavam. Então, não precisava. Se fôssemos pensar nos dias de hoje, quantas pessoas, bem de situação financeira, emocional e etc., a família bem, e que não se preocupam com os outros, dentro da igreja e fora da igreja. Pessoas que não se preocupam com o que o outro está vivendo, com a necessidade, com a dificuldade do outro. Pessoas que não têm palavras para sustentar aqueles que tropeçam.
Pessoas mais prontas a simplesmente indagar e martirizar e chegar a ferir aqueles que passam pela dificuldade, pela dor, do que simplesmente estender a sua mão. Como que eu posso ser alguém como ele, ter compaixão, ser sensível à necessidade dos outros? Passar a me importar mais com o irmão, me alegrar com ele, chorar com ele. Gênesis 4 traz a realidade de Caim e Abel, e é triste porque o Senhor volta para Caim depois do sacrifício e tudo mais, quando o Senhor rejeita a sua oferta e diz: por que está irado? Por que você está triste? Por que o teu semblante está caído? E aí o Senhor, entendendo, vendo o coração dele, diz assim: o teu desejo será sobre ti, mas você tem que dominá-lo. Muitas vezes a gente dentro da igreja, do ambiente que era para ser um ambiente terapêutico de cuidado, nós não nos importamos tanto com o que precisava ser, no ato de voltar-se para Deus, de parar diante do Senhor e falar: eu preciso cuidar do meu irmão, eu preciso dar atenção para ele, eu preciso saber o que ele está passando, eu preciso me dedicar mais a ele. Às vezes o desejo nosso é contraditório, mas a nós cumpre dominá-lo e colocar segundo o que a palavra de Deus diz. Pedro, na sua epístola, a primeira epístola de Pedro, 1:22, ele diz que nós precisamos amar sem fingimento e ardentemente. Segunda característica de Jó, ser alguém que de fato cuida, é que ele tem compaixão que o motiva a ajudar, levantar o caído e desanimado. Olha só, o texto lá do versículo 4 ainda diz assim: e aos joelhos vacilantes tem fortificado. Aos joelhos vacilantes tem fortificado, ou seja, Jó se dedicava em recuperar as pessoas, em estar perto para que eles se levantassem diante de Deus e de fato se tornassem ou se ficassem fortes novamente. Aqueles fragilizados que caíram, que decepcionaram, que simplesmente abandonaram muitas coisas diante de Deus, Jó tinha um coração de compaixão, de zelar, de ir até ele, de dar palavras que incentivavam-os a viver da forma correta e a fortalecer essas pessoas. Olha o coração de Jó, um coração voltado ao cuidado de quem estava ali naquele período e naquela circunvizinhança. Interessante, o pastor Ricardo Barbosa de Souza, em seu livro O Caminho do Coração, ao tratar sobre o aspecto relacional, ele diz que a forma como tratamos os outros é a forma como tratamos Deus. E isso é muito sério, nós temos que parar e pensar como nós temos tratado o nosso irmão e aqueles que precisam de nós. Sim, com um coração igual ao de Jó, que se preocupava em estar com eles e fortalecê-los, ou se de qualquer forma. Como eu posso, então, ser alguém que se preocupa em ajudar, em levantar o caído desanimado? Lembrando do que o Senhor diz no grande julgamento, Mateus 25, 31 a 36. Muitos perguntarão: quando, Senhor, te fizemos isso, ou quando te deixamos de fazer aquilo? E ele responderá: quando fizeste ou deixaste de fazer de alguma coisa por esses pequeninos. Ou seja, um dia vão chegar diante do Senhor e vai falar: Senhor, mas quando nós deixamos de fazer pelo Senhor, de cuidar do Senhor, ou quando fizemos algo que desagradava ao Senhor. E ele vai falar: quando você fez e desagradou, ou deixou de ajudar e de abençoar um desses pequeninos. Tenhamos cuidado e pensemos bem sobre isso. As tuas palavras têm sustentado os que tropeçam, e os joelhos vacilantes têm fortificado. Isso aqui é sobre Jó. Jó, as tuas palavras têm sustentado os que tropeçam, e os teus joelhos vacilantes, e os joelhos vacilantes você tem fortificado. É o que ele fala sobre ele, testemunhando sobre ele. Mateus 12, 33 ao 35, para terminar, estamos chegando a 15 minutos. Considerem, uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é reconhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom do seu bom tesouro tira boas coisas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Jó falou, levou palavra, porque o coração de Jó estava cheio daquilo que era de Deus.
Deus nos abençoe, aprendamos a cuidar uns dos outros em nome de Jesus. Amém.